projeto do Barco Hospital, ele nasce do Evangelho, né? Ele tem esse desejo, lógico que nós temos o objetivo de levar saúde, né? Mas uma saúde diferenciada, né? Assim como Jesus, né? Que às vezes pelo olhar curava as pessoas, a atenção, o carinho, né? O toque, né? E perceber que tanto a nossa equipe de trabalho, né? Como os voluntários que vêm conseguem absorver esse espírito missionário. Então isso nos dá uma satisfação muito grande, né, de que a missão ela está acontecendo, né, e que o Evangelho de Jesus Cristo ainda hoje é atual e toca a vida das pessoas e nos impulsiona. Na região do Baixo Amazonas, onde só se vê água pela frente e as ruas são o próprio rio, os ribeirinhos vivem distantes, onde os serviços de saúde são precários. Para conseguir atendimento médico, eles precisam atravessar o rio num barco, às vezes por horas ou até dias, a depender da distância. Porém, o lugar de belas paisagens pode passar despercebido para muitos, mas não para Deus. Com a chegada do Barco Hospital Papa Francisco na providência de Deus, trazendo saúde e esperança, a região vem passando por transformação na saúde. O Hospital Flutuante nasceu de um encontro do Papa Francisco com o Frei Francisco Belotti. A embarcação, com 32 metros de comprimento, equipada para atender a população ribeirinha, é vista como um verdadeiro milagre. Sem eu pedir nada, ele foi lá e pediu para eu trazer, conversou com os doutores e de imediato o doutor William se sensibilizou com a situação da minha mãe, da minha irmã e conversou com o doutor Juliano, que cuidaram extremamente bem dela. A missão em atender os ribeirinhos do Baixo Amazonas começou quando Frei Francisco Belotti foi convidado por Dom Bernardo Baumann para assumir a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. O hospital estava prestes a ser fechado. Com a vinda do Frei, surgiram outras demandas, entre elas o Barco Hospital. Como, por exemplo, como atender as pessoas no interior. Porque tem sempre muita gente no interior que não tem como vir para a cidade, né, por causa de transporte, às vezes é por causa de questões financeiras ou outras questões. Questões que seriam resolvidas numa conversa de fim de tarde entre Dom Bernardo e Frei Francisco. Nascia ali a ideia do barco para levar saúde aos mais necessitados. Foi bem aqui, em frente à antiga Casa dos Frades, que Dom Bernardo e Frei Francisco Belotti, conversando no final de tarde, às margens do rio Amazonas, tiveram a ideia do Barco Hospital Papa Francisco. E aí conversa vai, conversa vem. E assim surgiu a ideia, né, se Muamé não consegue ir até a montanha, porque a montanha não vai até Muamé. Ou quer dizer, se o paciente não consegue ir até o hospital, por que o hospital não possa ir até o paciente? E assim tem sido o Barco Hospital, como uma providência divina, vai ao encontro dos ribeirinhos. Os atendimentos dão a eles dignidade, além de aliviar o sofrimento de quem há anos espera por uma cirurgia. Desde 2016 eu dei entrada no SUS e fiquei aguardando. Nunca foi chamado, na verdade. Aí eu fui atrás, disseram que não tinha mais convênio o município com o SUS. Além de tratamento, eles recebem medicação de graça para continuar os cuidados em casa. No barco, ainda é servida refeição para as pessoas que aguardam por consulta. Uma acolhida que faz com que os ribeirinhos se sintam ouvidos, respeitados. Com certeza, pessoas solidárias, pessoas voluntárias que não medem esforço de atender a gente. Do contrário, em muitos lugares onde a gente paga um horror, às vezes, por uma consulta e ainda é muito maltratado. Principalmente pelo tempo de atendimento, que a gente precisa, às vezes, de rapidez e, às vezes, marca um horário e a gente vai ser atendido quase com 12 horas após a hora que foi marcado. E isso deixa a gente ainda mais doente do que a gente já se encontra. Em média,
São assistidas pelo barco uma população estimada de 1 milhão de pessoas. O convênio que o governo do estado do Pará fez com a Associação Lar São Francisco de Assis, através do equipamento público do Barco Hospital Papa Francisco, tem trazido uma revolução na assistência à saúde de média e baixa complexidade em toda a nossa região aqui, né? Por quê? Porque nós conseguimos atender com consultas especializadas, com exames especializados a essa população que fica distante das sedes dos municípios, né? A gente atende ribeirinhos, quilombolas, indígenas e consegue dar um acesso à saúde de qualidade a essa população, né? Tanto que o primeiro convênio que nós fizemos com a associação contemplou somente alguns municípios da região da Calha Norte. E, posteriormente, o governo do Pará entendeu que havia necessidade de se ampliar essa rede de acesso, né, a outros municípios. E aí nós ampliamos também para outros municípios da região do Baixo Amazonas e alguns municípios da região do Xingu também. Por quê? Nós conseguimos visualizar os índices. Inaugurado oficialmente em 17 de agosto de 2019, o Papa Francisco já realizou mais de 315 mil atendimentos em saúde. Atendimentos feitos por médicos e dentistas voluntários, em equipes que se revezam a cada expedição. Desde o início, né, que ele foi sonhado, pensado, o Frei Francisco tinha essa percepção de que a alma do projeto deveria acontecer com os voluntários. Sem os voluntários, talvez o projeto não teria essa mesma alegria, essa mesma dinâmica, esse mesmo vigor, né, essa mesma força, né, para estar com os ribeirinhos. O voluntário, ele faz um diferencial muito grande, né, porque verdadeiramente ele vem com um desejo de se entregar, né, de se doar. E isso permite com que muitos deles redescubram a beleza daquilo que levou eles a fazer a medicina, a odontologia ou um curso na área da saúde, né? E aí soma-se também a essa dinâmica da equipe fixa do barco, né? Então a gente percebe, apesar de cada um ter a sua função, né, a sua profissão, todos estão dispostos a tudo. As expedições ocorrem de 15 em 15 dias. Durante a permanência nas comunidades, são realizados atendimentos que vão desde consultas médicas, odontológicas, exames e cirurgias de baixa e média complexidade. Os atendimentos começam cedo e não tem hora para acabar. Para dar conta de todas as tarefas, o barco conta com uma equipe que tem impregnado o espírito missionário. Teve uma expedição que até chamou a atenção dos médicos. Nós saímos de uma comunidade, viajamos à noite, chegamos na outra comunidade à noite, o pessoal já estava dormindo e a gente teria um dia de atendimento e estávamos numa praia que não tinha uma árvore, não tinha um lugar para as pessoas se abrigarem. E a gente ia passar um dia só de atendimento ali. E partiu. Aí a gente chegou, era umas 10 da noite, eu acho, mais ou menos assim, 11 horas da noite na praia, né, onde a gente ia fazer o atendimento na comunidade ribeirinha. Aí o comandante chegou para mim assim: Frei, a gente vai precisar montar a tenda, né? E a tenda, ela é difícil, ela leva no mínimo 2 horas para ser montada. E se a triagem começa às 6h30, 7 horas, então a gente precisa estar com ela pronta. Aí eu falei assim: mas difícil, né, seu José? Tá tarde, você já tá Eu falei assim: não, a gente acorda de madrugada e a gente vai montar. E aí às 5 da manhã a equipe de marinheiros se levantou. E quando o pessoal acordou, a tenda estava montada, né? 6h30 já estava tudo pronto, né? As cadeiras colocadas, tudo no jeito para que aquele atendimento de um dia acontecesse, as pessoas tivessem um local para ficar, abrigadas do sol, né, da chuva, caso viesse, né? Então, assim, esses detalhes, né, que a gente percebe, né, essa ajuda mútua, essa preocupação com as pessoas,
de saber se ela já foi atendida, se não foi, se ela comeu, se ela não comeu. A grande satisfação, acho que como religioso, né, é perceber que a equipe, né, mais os voluntários, né, todos acabam absorvendo esse espírito missionário. A cada expedição, participam voluntários de várias partes do Brasil e até mesmo de outros países. Um projeto contagiante. A gente percebe que faz uma grande diferença e é sempre um evento quando chega em alguma comunidade, porque eles realmente têm a dificuldade da distância para chegar até um serviço hospitalar, um serviço médico. E aí o barco, ele leva para eles. Então, faz totalmente diferença na vida da comunidade, que não precisa se locomover a grandes distâncias para conseguir um serviço de grande qualidade. Fora isso, a maioria dos pacientes a gente percebe que acaba fazendo muita economia, juntando tudo que não tem para conseguir pagar um atendimento, um procedimento médico que a gente consegue oferecer de forma gratuita, sem eles fazerem muito esforço. É muito interessante, um colega de turma que teve essa experiência o ano passado e eu vi algumas fotografias que ele partilhou, e despertou a minha curiosidade. Eu sempre tive vontade de participar de um projeto assim de voluntariado. E a particularidade de ser um navio hospital, acho que é uma coisa única. O trabalho é feito por amor por pessoas de coração missionário. Até o mês de dezembro de 2022, o barco já havia realizado 64 expedições. Um sentimento de gratidão que vem mantendo o projeto vivo, visto como um verdadeiro milagre que acontece nesse canto do Brasil, que já chegou até os ouvidos do Papa Francisco. Contei para ele assim o seguinte, que quando o barco hospital vai para o interior, então as pessoas não dizem assim, o barco hospital esteve aqui. Eles dizem assim, o Papa Francisco esteve aqui. Então mas eles falam de uma convicção, de uma maneira que a gente tem a impressão que o próprio Papa Francisco esteve aqui mesmo. Aí ele deu uma grande gargalhada quando eu coloquei para ele isso, né? Mas ele ficou muito feliz e muito contente.